Olá, sejam bem-vindos a mais um curso EAD do Instituto Russell Bedford, Brasil. O meu nome é professor Jorge Krenning, sou mestre em Controladoria Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje o curso é GRC Governance, Risk and Compliance, ênfase na Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais. Então, em 30 de junho de 2016, o governo brasileiro editou a 13.303, aonde, dispõe sobre o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, das Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, ela foi batizada aí de Lei das Estatais. Mas o que trouxe de novidade aí em relação ao nosso escopo principal do curso, Governança, gerenciamento de riscos e compliance, Então, portanto, aqui no capítulo 1 da Lei 303, disposições preliminares, parágrafo 7º, na participação em sociedade empresarial, em que a empresa pública, a sociedade de economia mista pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detêm o controle acionário, essas deverão adotar no dever de fiscalizar práticas de governança, controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes. Então, a necessidade de ajustes não é somente no setor público, mas também no setor privado. Boas práticas de gestão implicam, num desafio aí, primeiramente, de transformar os gestores das empresas públicas e privadas para acompanhar aí o grande avanço, que as empresas, aí, os CNPJs, estão sendo desafiados aí em função da tecnologia, novos modelos de negócio, sabendo-se também dos grandes desafios que o Brasil, aí, em particular, sempre acabou aí, de certa forma, sendo impactado, que é o ambiente normativo complexo. Tudo isso aí fazendo com que ajustes comportamentais às regras essenciais aí sejam promovidas e também as empresas aí buscando uma autorregulação organizacional. Portanto, coube para cada CNPJ, agora falando, a gente falou muito e fala muito, dá uma ênfase muito maior aí no setor privado, agora tudo isso acabou vindo impactar o setor público também, que também aí tem uma necessidade muito grande. Portanto, os gestores de empresas públicas também vão aí acabar puxando para si a responsabilidade de organizar as empresas, principalmente aí tratando dos seus gaps, tratando das suas fragilidades, ou seja, a tecla SAP, As organizações defeituosas precisam se reestruturar no sentido de elas mesmas capturarem, identificarem essas situações e, acima de tudo, promover as correções necessárias, principalmente em relação à eficiência e eficácia operacional e muito, sendo cobrado aí pelo mercado a questão aí da ação preventiva em relação às práticas ilícitas, E aqui a gente evoca uma outra lei, a Lei 12.846 de 2013, aí a famosa Lei Anticorrupção, que traz aí à tona a necessidade aí tanto das empresas privadas quanto públicas de estruturarem aí um programa de integridade e compliance no sentido de prevenir aí que essas empresas, esses CNPJ, se envolvam em práticas ilícitas. Portanto, a gente vai falar um pouco da 12846 quando a gente tratar do compliance aqui dentro do escopo do curso. No artigo 6º da Lei
13.303, né, se refere ao estatuto aí tanto da empresa pública quanto a de sociedade de economia mista e suas subsidiárias vão ter que observar obrigatoriamente aí as regras, as boas práticas de governança corporativa, de transparência, de estruturas, práticas de gerenciamento de riscos e controles internos, né, composição da administração e havendo aí acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes aqui na lei, como eu já comentei, a Lei 13.303. Tá? Então, portanto, a lei das estatais aí é o nosso escopo, né? Governança, gerenciamento de riscos e compliance, com ênfase na 13.303. Aí, vale lembrar que essa lei conferiu uma identidade aí ao regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, mesclando, fez um mix, né, de institutos, tanto de direito público quanto privado. Então, está tudo junto e estabelece uma série de mecanismos, aí, como eu já comentei agora, de transparência, de governança, que devem ser observados, né, divulgados, né? Portanto, códigos de conduta também, pessoal, está aqui, ó, Código de Conduta, Lei 12.846, tá? Lei Anticorrupção, como, né, os órgãos de administração, aí os agentes de governança vão ter que se responsabilizar por estruturar tudo isso, divulgar tudo isso, e a gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre a ótica da governança primeiro, né, que é o grande patrocinador. Vamos passar aí um pouco pelo processo de gerenciamento de riscos, né, como se dá esse processo, e também a gente vai entender que o compliance aí, que é uma lei à parte, também vai estar aqui sendo abordado aqui como um importante pilar aí das estatais e das empresas de economia mista. Então, portanto, aqui a gente tem aqui um mapinha mental, né? Falei já do Conselho de Administração, o órgão de governança, o órgão de administração, conselhos fiscais, diretorias, riscos e controles, código de integridade, auditoria, pilar de governança corporativa, a gente vai tratar ele também, né? Tem uma parte aqui que trata da lei das estatais aqui em relação a licitações e contratos, que não é escopo desse curso, e a questão envolvendo aqui essa transformação, né, trazida pela 13.303, que dá um upgrade aí nos modelos de gestão das empresas já citadas. Então, aqui, trazendo, pode tirar uma fotinho desse slide aqui, que ele é muito emblemático no sentido de entender de como está dividido a Lei 13.303. Em resumo, ela se dividiu em dois grandes temas. Regras de governança, está aqui, governança corporativa, e as licitações, que também, curiosamente, eu falei agora há pouco, licitações e contratos. Portanto, tá? Ainda nesse curso abordaremos todos os quesitos principais relacionados à governança e gerenciamento de riscos. Tá? Então, está aqui, para quem quer aí entender um pouquinho a mais, vocês já podem ficar um pouco mais tranquilos, que a gente vai dar ênfase aqui em alguns artigos focados em governança e gestão de riscos. E aqui também um framework que nos dá uma visão mais periférica de quais aí as normas da CVM que vão impactar as estatais, né? Falei da Lei 12.846, está aqui ela, né? Lei Anticorrupção, 2013, né? Sancionada pelo decreto, aliás, do decreto 8.420. Aqui a Lei 13.303, tá? E aqui a questão das licitações aqui, da antiga Lei 8.666. E também a nossa famosa aqui, pessoal da contabilidade, a lei das SAs, aí, as regras de contabilidade aí, aplicáveis às sociedades anônimas. Tá? Então, aqui a gente percebe duas grandes novidades, pessoal. Nosso foco 13.303, lembrando que lá no portal do Instituto de Educação Russell Bedford você encontra vários cursos sobre a Lei 12.846, com um enfoque bastante voltado para o programa de integridade e compliance.
Então, para a gente entender, muito importante a gente definir fases de entendimento. A gente sempre procura trazer a governança, é o primeiro pilar, porque sem o patrocínio, sem o envolvimento direto da governança, principalmente nos aspectos relacionados à gestão de risco e controle interno, as coisas não fluem e vocês vão perceber que tudo isso está ligado ao estratégico. O compliance, como a gente acabou de ver ali, a Lei 2.846, e também a gente vai entender um pouco do papel da auditoria aí dentro desse contexto de governança, lembrando que a auditoria independente, ela é pilar de governança corporativa conforme as boas práticas do IBGC. Falei um pouco do início do curso, do que levou, qual foi a necessidade que fez com que o governo atualizasse as regras das estatais, das sociedades de economia mista. Portanto, percebemos aí uma grande necessidade do mercado cada vez mais exigente, né? Nos últimos 10 anos, eu costumo sempre mencionar aí nas aulas, o mundo corporativo, tanto nacional quanto internacional, passou por várias provações e várias situações catastróficas, indicando aí necessidades assim urgentes de modificação de modelos, de posturas e comportamento dos líderes e dirigentes, né? No sentido de buscar novos desafios, buscar novas metas, né? A gente fala em sustentabilidade, e sustentabilidade muitas vezes não é somente questões envolvendo meio ambiente, mas sim questões envolvendo boas práticas de conduta, né? Trabalhar com processos padronizados e que tragam bastante credibilidade e qualidade para as principais partes envolvidas nas empresas. Então, tudo aquilo que a gente vem estudando com o passar dos anos, né? Pegando o caso Enron, o caso emblemático Enron, aonde o governo americano, né, respondeu aí através da lei Sarbanes-Oxley, da SOX. Então, a seção 404 da Sarbanes-Oxley é o gerenciamento de risco e controle internos aí, que se tornaram boas práticas aí, considerando um novo modelo de gestão. Portanto, a gente percebeu aí um grande avanço no setor privado e agora, a partir da lei 13.303, 2016, a gente percebe aí um avanço também em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, quem é que está exigindo isso? A gente precisa contextualizar, não é o governo, mas sim uma necessidade de mercado, né? Então, aquelas empresas que previnem perdas vão ter mais valor daquelas que negligenciam riscos. Então, o mercado mudou a sua expectativa. Olha, será que o seu programa de integridade e compliance está funcionando? Será que você, administrador, né, conselheiro de administração, está defendendo os interesses dos stakeholders, né? Então, negligência em riscos hoje é muito mal visto pelo mercado e vai ser mais daqui para adiante. Outra máxima, sócios, acionistas e sociedade, é óbvio que vão ter mais confiança em empresas que vão aumentar seus resultados através de uma saudável mitigação de riscos, conhecendo cada vez mais os seus processos, né? E sempre buscando a manutenção da boa imagem. Então, quem é que ganha com uma governança atualizada, com boas práticas de gerenciamento de riscos e compliance? A marca da empresa acaba se tornando cada vez mais bem vista no mercado e o seu valor de mercado, consequentemente, vai aumentar. Então, o movimento mundial, né, o Brasil aí se adaptando cada vez mais a um movimento mundial em função da necessidade aí de buscar sempre uma credibilidade dos investidores, dos órgãos internacionais, né? Porque, né, a busca pela estabilidade dos mercados acionários, principalmente, é uma necessidade muito grande, né? O mercado precisa estar estável, né? E como isso pode aí influenciar positivamente as empresas no sentido aí de modificar os seus modelos de gestão que já vêm sendo modificados pelo novo modelo de negócios, impactados por uma variável chamada tecnologia. Portanto, as empresas aí privadas e estatais devem cada vez mais perseguir
né, um novo modelo de negócios que vai exigir, aí, como eu já falei, um novo modelo de gestão. Então, a gente percebe aí uma necessidade cada vez mais crescente das empresas em novos atributos de valor. Então, no passado, aí, um foco era muito voltado para os ativos tangíveis, os bens patrimoniais, e hoje a gente vê uma necessidade enorme por busca dos ativos intangíveis, que é onde a tecnologia está empregada, né? Então, portanto, no momento que a gente vive uma espécie de transição entre uma velha economia e uma nova economia, ou como eu costumo falar, o século XX versus o século XXI, a gente está aqui no meio de uma batalha entre o passado e o futuro, né? Onde os governos vêm, através aí das legislações, promovendo e realizando os ajustes necessários. Então, portanto, a Lei 13.303, a Lei das Estatais, veio dar um upgrade, a palavra que eu utilizo sempre, veio dar um up, uma modificação geral no modelo de gestão das estatais e sociedades de economia mista. Então, portanto, os objetivos dessas empresas automaticamente vai ser o quê? Uma busca pela manutenção da sua imagem e, consequentemente, em busca de uma valorização da marca, uma credibilidade da marca.